muito bom dia para toda a família Canção Nova. Bom dia, Brasil. Bom dia para você em outro país agora, acompanhando Sorrindo pra Vida. Nesta segunda-feira, família Canção Nova, dia 15 de dezembro, né? De 2025. E com certeza já chegamos na metade do mês com o coração cheio de louvor a Deus, com muita alegria. Estamos na metade desse mês tão lindo, do Advento, vivendo esse tempo tão especial para todos nós, para toda a igreja e também para toda a família Canção Nova. É muito bom chegar aqui, ainda mais nesse dia lindo que você pode ver aqui atrás, né? Um sol quente aqui, um sol para cada um, né? Em Cachoeira Paulista já nesta manhã. E nós damos graças a Deus pelo calor. Como que tá o clima aí onde você está? Também tá calor? Tá chuva? Tá frio? Tá nevando aí no país onde você está? Em tudo nós damos graças a Deus. Acabamos de viver um final de semana maravilhoso, não é mesmo? Você acompanhou o Osana Brasil? Vai dando feedback pra gente aqui. Como foi para você acompanhar? Ou você esteve aqui, já chegou na sua casa de volta? Partilhe com a gente qual foi o momento mais forte, mais especial do Osana Brasil. Foi lindo de se ver aqui a Chácara de Santa Cruz lotada, cheia de famílias inteiras, né? Eram crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todos vieram proclamar as vitórias de Deus na sua vida. E como foi lindo ver o agir de Deus, o mover de Deus em cada momento, né, que nós vivemos aqui no Osana Brasil. Nós realmente proclamamos que, apesar de todas as dificuldades que passamos neste ano de 2025, que não foram poucas, a vitória de Deus reinou na nossa vida. E ainda existem situações em que nós esperamos, não é? A vitória de Deus. E Ele está agindo. Confie, meu irmão, minha irmã. Comece já essa manhã com essa confiança no seu coração. Deus é vitorioso na minha vida. E proclame isso. Jesus Cristo é o único Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha casa. Jesus é o Senhor da minha família. E vivemos também, é claro, nós como família Canção Nova, dentro do Osana Brasil, entregamos uma irmã de comunidade muito amada, muito querida ao nosso Deus. Não é? Nós vivemos dentro aqui do Osana Brasil. De sexta para sábado, a nossa querida Luciane Ida, a esposa do Ricardo Ida, nós pedimos muita oração para você por ela, não é? Ela viveu 3 anos de uma entrega total a Deus, na dor, no sofrimento, na luta contra o câncer, sem desistir. Trabalhou, evangelizou, deu seu testemunho de mulher de Deus, como ela aprendeu com o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Aí você vai vendo a imagem dela, do Ricardo Ida. Ricardo, um verdadeiro guerreiro, um homem exemplar, um marido que ficou com a sua esposa até o último momento, até o último suspiro. E nós da família Canção Nova abraçamos agora o Ricardo Ida, pedimos também a sua oração por ele, pela filha e pelo filho que ficaram também. E Nossa Senhora de Guadalupe veio buscá-la às 11 horas da noite e 58 minutos, né, do dia 12 de dezembro, dia que também o nosso pai fundador, né, partiu para a eternidade. Aí você vê, não é, a filhinha deles, junto com eles. Então nós sabemos, não é fácil, né, quando uma mãe parte, mas nós sabemos que nós estamos neste mundo por um tempo. Estamos como peregrinos, né? Estamos como a igreja militante, mas a nossa meta é o céu. E quando a morte passa pela nossa vida, de alguém que nós amamos, de alguém que é muito querido para nós, fica a reflexão também. Como eu estou vivendo a minha vida? Será que eu estou valorizando cada momento que Deus me dá? Eu estou valorizando hoje, porque eu não sei se eu tenho um amanhã, não é verdade? Então vamos fazer esse propósito hoje, nesse dia 15 de dezembro, valorizar o dia de hoje, valorizar a minha vida, valorizar todas as pessoas que estão ao meu redor. Por isso eu quero louvar a Deus por você que está aí na sintonia, quero louvar a Deus por essa bancada linda também que está aqui, que já vou apresentar, quero louvar a Deus por todos que estão aqui nos bastidores. A vida de cada um que está aqui é muito especial, o Felipe, o Tiago, o Celso, a nossa querida Gil que está aqui também, todos que estão ali nos bastidores levando o programa, cada vida é preciosa. Então hoje com essa passagem, essa Páscoa, né? Da Luciane Ida para a eternidade, ela sonhou com o céu, ela pregou a vida dela para que as pessoas desejassem o céu
E com certeza o Padre Jonas estava lá nas portas, né, esperando ela, porque ele prometeu isso: estarei nas portas do céu esperando cada um dos meus filhos. E você também é família Canção Nova. Ela testemunhou isso e hoje nós ficamos também com esse legado que o Padre Léo deixou para a gente. Buscai as coisas do alto. Vamos viver bem o dia de hoje? E, claro, com os olhos e a meta sempre lá, na eternidade, no céu. Tá bom? Quero acolher já quem está aqui conosco e vai tocar, cantar para você nesta manhã. Meu querido irmão lá da Rádio Canção Nova, Inácio, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos aqui da bancada, né? Cada um que está trabalhando aqui. E eu quero já começar mandando um abraço aí para a Luísa. Falou, se você não mandar um abraço para a gente, ó, quando você voltar... Luísa, um abraço dado, viu, Luísa? Um abraço para você e, né, para todos aqueles que fazem parte da Rádio Canção Nova. Hoje um dia também especial para nós, né? A gente vai estar vivendo ali um momento de encontro, toda a equipe da rádio ali para celebrar também as vitórias de Deus durante esse ano na Rádio Canção Nova. Então, e você faz parte disso também, né? Você que é ouvinte da Rádio Canção Nova, que está sempre conosco. Olha, que bom, viu? Tudo que a gente faz na Rádio Canção Nova é para você. Verdade. É para você, por amor a Deus, mas para você. É verdade. Que bom estarmos juntos. Bom dia, Sapo, querido. Maravilha, bom dia. O que você estava falando sobre a Luciana? Então, nós estamos só de passagem, né? Isso aqui é só por isso que a gente tem que viver bem. Isso. Viver bem, tem que ser igual eu. Todo dia domingo e vamos, que no final vai dar tudo certo. E vou aproveitar e mandar um abraço para a dona Edna de Lorena. Ela nos assiste todos os dias. Ela e o filho dele, que é um pedreiro de mão cheia, gente boa. Dona Edna, um abraço aí. Qualquer dia eu passo aí para tomar aquele cafezinho. Maravilha, é isso aí. É família Canção Nova, né? Vamos lá. Se a gente pudesse, né, ir na casa de cada um tomar aquele cafezinho. Mas a gente faz isso agora com você aqui, né? Você vai tomando seu café aí, muitos no trabalho também. E a gente vai convivendo juntos como família. Quero acolher ele também, que vai trazer a partilha da palavra para você nessa manhã. Márcio Mendes, bom dia, meu irmão. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Você ficou linda com essa camiseta, meu obrigada. escudo é a fé. Eu gosto muito dela. E tem que ser, não é? Nosso escudo. Tem que ser, Márcio. Tem Nosso que ser. escudo. Gente, a fé, ela nos protege de tantas situações. Ela blinda o nosso coração, ela blinda a nossa mente contra as investidas de Satanás. Diz a palavra de Deus que ela nos protege dos seus dardos malignos, dos seus dardos inflamados. Porque quem vive esse combate espiritual sabe que constantemente quem caminha com Deus vai sendo alvejado. Vai mesmo. Não é? São situações inesperadas, às vezes são palavras que você escuta, às vezes é uma angústia que toma conta do coração e você não sabe explicar. E são situações do passado que vão voltando. E de repente parece que todos os problemas do mundo marcaram um encontro na sua casa. Não é? E a gente fica julgando que essas situações, elas são comuns, elas são normais, elas passam pelo comum e pela normalidade. Mas a gente tem que se perguntar qual é a raiz dela. De onde vem esse sopro, essas inspirações que geram todas essas coisas? Qual é o espírito que está movendo tudo isso? Não é? E nessa hora, a nossa proteção é a fé em Deus, porque verdadeiramente ela nos protege. Então, bendito seja Deus, e eu já digo junto com você, meu escudo é a fé. É a fé, proclama isso mesmo. É isso aí. E já põe aqui para você a palavra de Deus que nos leva a crer sempre mais, porque ninguém pode se prover de fé. A fé é graça de Deus que entra pelos ouvidos ao escutar a palavra de Deus. Mas de onde é que você tirou isso? Romanos, São Paulo, ensinando, a fé entra pelos ouvidos, não é? Então vamos, quando você ouviu, nossa, se é assim, eu preciso me abastecer com esta fé, não é? Então abre o coração, vamos acolher a palavra de Deus, vamos deixá-la transformar a nossa vida. Lucas capítulo 12, versículos do 8 ao 12, para você já deixar separado aí na sua Bíblia, tá bem? Lucas 12, do 8 ao 12.
Isso. E quero acolher ela também nessa manhã, que vai acolher você pelas redes sociais, que está linda de rosa. Maria Renata, bom dia, bem-vinda. Bom dia, minha querida. Bom dia, meus queridos. Bom dia. Vamos juntinho, né? Nessa semana que antecede a semana do Natal, gente. Sim. É a semana da alegria, né? Que Deus abençoe você de todo o Brasil, que junto conosco quer e vai sorrir para a vida, porque o nosso sorriso vem de dentro para fora, principalmente. Claro que as circunstâncias, né, muitas vezes ajudam, mas a verdadeira alegria é aquela que vem de dentro para fora, ou seja, Deus está dentro de nós, no nosso coração, nós que somos batizados, Ele é a nossa alegria tem um nome, é uma pessoa, é o próprio Jesus. Que Deus abençoe. Vem para cá então, se achegue, mande para nós a sua participação, venha interagir conosco no nosso Instagram, Sorrindo para a Vida CN, tá? Vai lá, daqui a pouquinho já vai ter foto para você curtir, comentar, compartilhar, fazer o seu pedido de oração, para você interagir conosco. E também, você que tem o seu testemunho, você pode participar pelo nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. Quero abraçar, claro, também todos que estiveram aqui pessoalmente, né, no nosso Osana Brasil, mas também você que acompanhou, né, milhões de pessoas acompanharam pelo sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, televisão, internet, esse espetáculo de fé do povo de Deus. Foi lindo, né? Foi maravilhoso, Foi né? muito bonito. E a gente pode, com certeza, louvar a Deus por você que é nosso sócio, você que é evangelizador, porque nós só podemos levar para o Brasil, para o mundo todinho, porque você contribuiu conosco. Porque você continua contribuindo conosco. Assim como, por exemplo, olha que coisa mais fofa que chegou nas minhas Padre mãos. Jonas. Pois é, essa querida aqui fez essa caricatura, podemos assim dizer, Márcio? É o desenho. É um desenho, né? Do Padre Jonas, logo a gente já reconhece. Aqui ela escreve assim, ó, tantas... É a dona Yolanda Maria de Oliveira Cabral, ele é porta a porta, é sócia. O seu esposo Leonardo, olha que interessante, entre tantas coisas que ela diz aqui, ela diz assim, ó, Monsenhor Jonas, difícil é expressar o que significa a canção nova em minha vida. Talvez ela seja as mãos de Deus a me consolar, os olhos de Deus a me olhar, o sorriso de Deus a me encorajar. É difícil, por isso resumo como o tudo, que cada dia me ensina a ser melhor e me indica o caminho do céu. Obrigado, Monsenhor Jonas. Muito legal, né? Um beijo para você. Essa querida aqui, a dona Yolanda, ela é lá de Gravatá, no Pernambuco. Ela representa milhões de pessoas, a começar de nós mesmos, que um dia fomos tocados por esse carisma Canção Nova, né? Então vamos lá, minha gente, vamos glorificar a Deus e juntos botar a mão na massa para levar esse Jesus para muita gente. Isso mesmo, e quero ver a sua participação também ali, né, no Instagram, Sorrindo para a Vida CN, e manda o seu testemunho também através do e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. Tem um convite especial para você, a novena de Natal, que vai acontecer aqui na TV Canção Nova, de 16 a 24, tá? Então começa amanhã, todos os dias você vai poder acompanhar às 5h30 da tarde na TV Canção Nova, ou se você não consegue assistir nesse horário, tem a opção também de você assistir no seu melhor horário no CN Plus. Se você não baixou o aplicativo da Canção Nova ainda, que é de graça, você está perdendo tempo, hein? Baixe o CN Plus, porque lá tem muitas pregações, as melhores pregações da Canção Nova ao longo desses anos todos, né? Aquelas pregações para você matar a saudade também. Tem Padre Rufus lá pregando, Padre Léo, Padre Jonas, tem o Márcio Mendes, né? Tem tantos pregadores maravilhosos para você acompanhar as pregações no CN Plus. Tem também a dramaturgia com filmes maravilhosos. Tem um espaço lá que é infantil também para evangelizar as crianças. Documentários lindíssimos, profundos. Baixe o aplicativo CN Plus para você também acompanhar e ter essas opções, tá bom? E outro recadinho que eu tenho para você é do especial Padre Jonas, né? Porque você sabe que mês de dezembro, a gente tem falado aqui quase que diariamente, que mês de dezembro, advento, é o mês que o Padre Jonas amava muito e todas as datas mais marcantes da vida dele aconteceram no mês de dezembro. Então, não existe um momento melhor para você
conhecer, acompanhar a história, a vida do Padre Jonas do que agora em dezembro, tá bom? Então nós temos para você também opções de livros, de vestuários do Padre Jonas, né? Lá na loja. loja.cançãonova.com. Quer conhecer os livros do Padre Jonas? Quer ler e conhecer tudo que ele deixou também como legado para nós, né? Escrito? Vá lá na loja, loja.cançãonova.com. Padre Jonas tem livros maravilhosos que marcaram a história, a vida de muitas pessoas, tá bom? Ele deixou também esse legado para nós. Tem vestuários também do Padre Jonas. Vai lá, loja.cançãonova.com, tá bom? E quero já convidar também a Maria Renata para trazer as participações mais um pouquinho e o testemunho para a gente, para iniciar. Sim, eu quero agradecer então a Karina, ela está no nosso Instagram interagindo aqui, dizendo bom dia para a bancada mais feliz do mundo. Bom dia! Olha, ela diz assim, onde o amor e a felicidade que vem de dentro se sobressai para viver todo o amor de Cristo. Olha aí. Amém, amém. Vê se um comentário desse não evangeliza. É claro que evangeliza. Né? Faz a pessoa que lê refletir, né? Verdade. Também a Barreto, Johnny também está aqui, muita gente, a Sandra, a Wanda, a Zenilda diz assim, bom dia família Sorrindo para a Vida, esse ano fechou com chave de ouro, pois estive aí nesse pedacinho do céu, no acampamento de músicos, um verdadeiro espetáculo para Deus. Sou sócia fiel e é por isso que eu afirmo e amo a Canção Nova. Falando nisso, nós vamos ter mais acampamentos esse ano. O próximo será o acampamento de Ano Novo, se não me engano, né? Então vem para cá, você que pode, você que tem condições, né? Muita gente aproveita virar o ano junto ali de Jesus, porque aí é toda uma programação, né? Bem na virada do ano de 2025 para 2026, né? Dentro da Santa Missa, é realmente uma bênção. Há muitos anos isso já acontece aqui na Canção Nova, né? Entra no nosso site eventos.cançãonova.com, ali você vai ter todas as informações desse próximo acampamento e dos outros, porque a programação dos acampamentos do próximo ano já está pronta, né? Você se organiza e vem para cá, tá bom? Obrigado você então que está aqui no nosso Instagram, Sorrindo para a Vida CN. Se você ainda não segue, começa a seguir. E você que está aqui no nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, mandando para nós a sua partilha de vida, o seu testemunho. Quero trazer então a partilha da Cida Miranda. Ela diz assim para nós, olha que interessante, a gente vê a graça de Deus através da Canção Nova. É Deus quem faz, mas Ele usa de nós, Ele usa de você também. Diz assim, bom dia a todos da bancada Sorrindo para a Vida. Após 9 anos de namoro e muitas tribulações, em uma das poucas vezes que íamos à missa, fomos convidados a participar do ECC, Encontro de Casais com Cristo, e aceitamos. Dias antes de ir para o encontro, nos desentendemos. Chegando ao ponto de eu desistir do relacionamento. Assistindo Sorrindo para a Vida em lágrimas, falei para Deus, conversa comigo, Senhor, pois não queria mais ir para o ECC. Estava decidida a largar tudo e ir para a Canção Nova. De repente, no finalzinho do programa, o Márcio Mendes, inspirado pelo Espírito Santo, disse, você que quer que Deus dê conta do que você não está dando conta, faça as pazes com seu marido. Comece a se amar de novo. Aumente o amor se estava pouquinho. Põe a chama do fogão no máximo. Comece com um pedido de perdão. Não importa o motivo, está valendo. Desafio. Comece se perdoando com respeito e voz baixa para falar. Um gesto de carinho e aceite o desafio. E disse também, se você não tem filho, se não é casada, aprenda agora, porque o amor de vocês vai evangelizar os filhos de vocês, porque a primeira evangelização começa dentro de casa. A um jovem, Jesus disse para vender tudo e segui-lo. A outro que queria deixar tudo e seguir Jesus. Aí o Márcio falou, talvez você queira deixar tudo e vir para a Canção Nova.
Mas a um outro que queria deixar tudo, Jesus não permitiu. Jesus disse para ele: vai para a tua casa, junto dos teus, e anuncie tudo o que Jesus fez por ti em sua misericórdia. Se não sabe pregar como os apóstolos, conte para a sua casa, para os seus vizinhos. Depois de participar do ECC, começamos a preparação para o matrimônio. Casamos, já sonhávamos em ter um filho. Anos tentando, pois tenho endometriose profunda. Várias idas ao médico, tratamento em outra cidade. E assistindo vocês, Deus falou: perdoe sua mãe. E graças a Deus a perdoei. Meses depois, em outra pregação, Deus nos disse: Deus está lhe dando o dom da maternidade. Após anos tentando, porque tinha um bloqueio dentro de você, e você testemunhará que o Senhor te visitou através do perdão, mas o Senhor também atendeu a sua súplica, e se o começo é bom, imagine o que virá. E um dia, pedindo também esta graça no Terço da Misericórdia, pela Canção Nova, uma voz baixinha disse: acalma seu coração. Meu coração se alegrou e pensei: é Santa Faustina falando comigo, tenho certeza que foi ela. Hoje só temos a agradecer a Deus por seu amor e misericórdia por nós. Jesus, eu confio em vós. Não demorou, a graça chegou. Minha primogênita se chama Maria Isis e ela já é sócia da Canção Nova desde os primeiros meses de vida. Louvado seja Deus. E ela termina dizendo como, meus irmãos, não poderia ser diferente, né? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que testemunho bonito, né? Sim. Muito lindo. É uma coisa assim impressionante, sobrenatural realmente, né? Através do Márcio, Deus falou com você e com todos nós. Que seja assim no dia de hoje. Agora, Deus sempre fala conosco. E você ouviu porque o seu coração estava aberto. Vamos abrir o nosso coração, porque com certeza Ele quer nos orientar, nos conduzir. Isso que você disse é muito importante, Renata. Não basta Deus falar. A gente precisa ouvir. Porque Deus fala sempre. Até no silêncio existe a resposta de Deus para nós. Mas tem aquela parábola, né? Do Lázaro, do homem rico que judiava do pobre, do Lázaro, não é? E ele, no final da vida, Lázaro é acolhido no céu, o pai Abraão vai buscá-lo, ele é acolhido no céu, enquanto aquele rico injusto arde nas chamas do inferno. E aí ele grita para o pai Abraão, dizendo: pai Abraão, manda que Lázaro molhe uma ponta do dedo do pé dele e toque na minha língua para refrescar, porque essas chamas me consomem. E aí Abraão diz: na vida Lázaro teve só sofrimentos e agora ele é consolado. Você na sua vida só teve prazeres e gozou de tudo e agora é atormentado. Então a cada um a sua parte. Mas ainda que quiséssemos, não poderíamos fazê-lo porque existe um abismo entre nós. E aí aquele rico atormentado diz: então manda que Lázaro vá até a minha casa, porque a minha família está viva. E ele anuncia aos meus irmãos o que eu estou passando, para que eles também não caiam nesse local de tormento. E aí Abraão diz: mas eles já têm os profetas. Aí o rico diz: mas se um morto aparecer para eles, eles vão se converter. Ele diz: se eles não são capazes de ouvir a palavra de Deus, e os profetas, e a lei, ainda que um morto ressuscite, eles também não ouvirão. Você está vendo como é importante abrir o coração, gente? Abrir o coração para Deus é a nossa salvação. Pedir ao Espírito Santo que sintonize o nosso coração com a verdade que vai nos salvar, nos libertar. Porque não basta que Deus fale. A gente tem que ter disposição de ouvir. E quando ouve, olha o que acontece, não é? Um processo se desencadeia na vida da gente que é um verdadeiro milagre. Será que não é hoje o seu dia? Será que não é hoje que Deus está pedindo a fé?
que vai abrir os seus ouvidos e trazer toda a transformação necessária? Eu creio que nada é coincidência, tudo é providência. Não é à toa que você está acompanhando Sorrindo para a Vida hoje. Não mesmo, né? Padre Jonas já dizia isso, né? Nada é coincidência. Tudo é providência divina. E eu quero trazer hoje a frase dele também para nós. Deus tem uma missão para você. Ela é só sua. Se você não a realizar, ninguém poderá realizá-la em seu lugar. Eu vou repetir a palavra, a mensagem do Padre Jonas Habib para você. Deus tem uma missão para você. Ela é só sua. Se você não a realizar, ninguém poderá realizá-la em seu lugar. Meu irmão, minha irmã, toma posse da missão que Deus está dando para você. Abrace essa missão e se esforce no Espírito Santo para cumpri-la. Cada um de nós temos uma missão aqui neste mundo. Não viemos por acaso, né? Nada é por acaso, acabamos de falar isso, nada é coincidência. Deus te trouxe, Deus desde toda a eternidade pensou em você, porque Ele tem uma missão para você neste lugar e muitas pessoas dependem dessa missão aí ao seu redor. Que eu e você agora estejamos em sintonia com o coração de Deus. Através dessa canção nós vamos preparar o nosso interior para acolher a palavra e fortalecer a nossa fé. Enche-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma reviverá. Aqui. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Pedindo mesmo esta graça. Aí onde você se encontra agora com as suas palavras, dizendo: vem Espírito Santo sobre mim nesta manhã, me preparando a tudo aquilo que o Senhor tem reservado para mim, através deste programa, ao longo deste dia, através desta palavra. Que o Senhor possa regar a nossa vida agora com o Espírito Santo, Jesus. Manda o teu Espírito Santo, preparando o terreno da minha mente, do meu coração, para a semeadura da palavra que o Márcio vai partilhar conosco. Que o Senhor também o envolva com a sua graça nesta manhã, para que ele seja boca de Deus para nós, Senhor. Vá soltando a sua voz no Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo vá preparando você. Senhora la baria la 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 baria Senhora la baria la la baria Senhora la baria la la baria Senhor, que o Espírito Santo vá adentrando mesmo cada ambiente da sua casa, vá alcançando as crianças que talvez ainda estejam dormindo, seu esposo que foi trabalhar, você também que está no trabalho, vá permitindo que o Espírito Santo vá preparando todo o ambiente para que a palavra de Deus, Cristo Palavra, venha estar no meio de nós, para te adorar, Jesus, para te louvar, cante. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Lucas capítulo 12, versículo do 8 ao 12. Enquanto você que acabou de chegar, que está sintonizando agora, aqui a Canção Nova, enquanto você vai encontrando aí na sua Bíblia esta passagem, quero fazer dois convites para você. Em 2027 nós teremos a oportunidade de experimentar, de sentir, de ver com os nossos olhos o que tantas vezes aqui no Sorrindo para a Vida nós tocamos através da leitura da palavra. Porque nós teremos uma peregrinação à Terra Santa em Pentecostes. E essa vai ser muito especial, porque além de você viver o Pentecostes, na época do Pentecostes, no lugar onde o Pentecostes aconteceu, nós vamos viver uma experiência diferente de oração, porque em algumas noites nós faremos o cerco de Jericó, em Jericó. Você já imaginou isso? Além de toda a possibilidade de você chegar aos lugares sagrados, né? Porque é diferente quando a gente está lá, é diferente quando a gente vê. Quando você, por exemplo, entra na casa da Sagrada Família, onde eles viveram, onde viveu São José. Quando você está num lugar onde Nossa Senhora recebeu a anunciação do anjo, e é exatamente aquele lugar. Tanto que onde é mesmo certeza, a igreja põe uma plaquinha dizendo aqui, né? Aqui neste lugar aconteceu. E tantas outras coisas e detalhes que não estão na Sagrada Escritura, mas ali você tem a oportunidade de ver e de entender. Então faço o convite para que possamos ir juntos. Vai ser em 2027, serão 14 dias, saída no dia 11 de maio, não é? Então, eu já vinha divulgando aqui essa peregrinação, e alguns me perguntavam, em 2026, tem a peregrinação? Sim, alguns já estão adquirindo essa peregrinação, serão 14 dias também, saída no dia 15 de setembro, nós faremos os caminhos da fé, que pega ali norte de Portugal e Espanha, porque o que nós vivemos de fé nesse nosso Brasil, nós herdamos desta gente católica que trouxe para cá, não é? Os portugueses e também a influência dos espanhóis, porque nós estamos cercados aqui na América Latina, né? O Brasil está cercado pelos povos de língua espanhola que foram colonizados pelos espanhóis. E que bonita as expressões de fé que existe aqui na nossa América Latina e de onde vieram. E quantas coisas nós vemos. Uma vez eu fui a São Tiago de Compostela, sabe, Patrícia? E eu via o povo católico de lá com o coração até doído. Porque muitas vezes resume-se São Tiago de Compostela aquela peregrinação que sai do sul da França até chegar lá. Gente, é uma das cidades com mais igrejas católicas do mundo. E de uma fé viva e vibrante. E a guia, que ela era uma espanhola, ela dizia assim, as pessoas vêm aqui e não conhecem a beleza. E olha que lindo que foi. Então, está aí o convite para você também. Saída dia 15 de setembro, né, 2026, serão 14 dias. Você entra em contato com a comunidade Obra de Maria pelo telefone 12 3186 2055 e já reserva a sua ida, tá bom? Lucas 12, de 8 a 12. Assim nos diz a palavra de Deus. Eu vos digo, todo aquele que se declara por mim diante do povo, o Filho do Homem também se declarará a favor dele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me renegar diante do povo, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis com os argumentos para vos defender, nem com o que dizer, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos digo, todo aquele que se declara por mim, diz Jesus, diante das pessoas, todo aquele que dá testemunho de mim, todo aquele que me proclama, que me divulga, que prega a minha palavra, que prega o meu evangelho, o Filho do Homem também se declarará a favor dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que tem vergonha de Deus, que tem vergonha do Cristo, aquele que renega o Cristo diante do povo, será renegado também diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Eu vou fazer uma pausa aqui, nessa segunda leitura, porque esse trechinho atormenta muitas pessoas. Tem muita gente que, ao ouvir assim, que quem blasfemou contra o Espírito Santo não vai ter perdão nesta vida, nem na vida futura, nem depois da morte. A pessoa fica angustiada, pensando se ela cometeu ou não esse pecado contra o Espírito Santo. E algumas vão, inclusive, se convencendo que cometeram e que não tem perdão para elas. Outras, quando ouvem essa palavra, se sentem tentadas, como uma voz, como alguma coisa dentro dela, atiçando-a na direção de dizer alguma coisa contra o Espírito Santo. Meus queridos, não é bem isso que essa palavra está falando para nós. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o desespero de Deus. É não querer o perdão de Deus, não aceitar o perdão de Deus, não confiar na graça de Deus. É fechar-se completamente ao perdão que é dado. É não acreditar que Deus enviou o seu Espírito Santo para que sejamos salvos, perdoados e resgatados. E por que uma pessoa, e por que isso? Porque quando uma pessoa se fecha para o perdão de Deus e recusa terminantemente a se converter conscientemente, isso atenta contra o Espírito Santo. E por que não tem perdão? Porque no endurecimento desta pessoa, ela decidiu-se definitivamente por romper com Deus. Mas uma pessoa que está angustiada, preocupada, se cometeu um pecado contra o Espírito Santo, uma pessoa que está querendo o perdão, uma pessoa que deseja esse perdão de Deus, não pode ter cometido esse pecado. Porque esse pecado justamente endurece a pessoa numa recusa absurda, insana, contra Deus e o seu perdão. Mas o Senhor diz aqui, é tão forte a presença do Espírito Santo na vida da gente, no nosso dia a dia, e é tão poderosa a sua salvação, que quando uma pessoa rompe com Ele, ela se perde mesmo, se perde para valer. Porque Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso defensor, Ele é a nossa ajuda nas horas mais difíceis. E em todos os momentos, nos grandes e nos pequenos, quem caminha com o Espírito Santo de Deus é iluminado em tudo que faz. Gente, o Espírito Santo é luz que se acende na nossa vida, é a luz de Deus para nós. Se você está debaixo da luz, não tem como você estar na luz e estar nas trevas ao mesmo tempo. Não adianta a pessoa pensar assim, o Espírito Santo é a luz de Deus para mim, para me iluminar nas situações difíceis, mas nas frágeis, nas pequenas, nas insignificantes, eu estou por conta própria. Isso é pequeno demais para incomodar a Deus, isso é pequeno demais para ficar recorrendo ao Senhor em oração. Meu amigo, não tem isso, ou você está na luz ou você não está. E quando a luz se acende, ela ilumina todas as coisas. Quando nasce o sol, ele ilumina as montanhas e as formigas também. Não é? Nada escapa à sua luz, a não ser aquilo que deseja
se esconder nas sombras. Mas se você se põe debaixo da luz de Deus, se você não quer estar na escuridão, ilumina-se tudo, 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 tudo da sua vida. E com essa luz de Deus, o Espírito Santo dá resposta para todas as questões que te envolvem. Inclusive, uma das grandes graças do Espírito Santo é o dom do discernimento. Eu escrevi um livrinho daquela coleção Dons do Espírito, que para mim, esse livrinho é um dos mais preciosos. Foi um livrinho inteiro só sobre o dom do discernimento dos Espíritos. Porque quem é pai precisa pedir a Deus o dom do discernimento dos Espíritos. Toda mãe deveria ter o dom do discernimento dos Espíritos. Nós ouvimos aqui uma situação de um relacionamento que foi conduzido até chegar ao casamento. Quem quer se casar precisa do dom do discernimento dos Espíritos. Quem se sente vocacionado a entrar num convento, numa congregação religiosa, num seminário, no sacerdócio, é indispensável para essa pessoa o dom do discernimento dos Espíritos. Você já viu quando um pregador ele não tem discernimento? Ele causa mais dano do que constrói, né? Ele mais prejudica do que ajuda. Porque é necessário, para a pregação da palavra, que se tenha o dom do discernimento dos Espíritos. A quem, Márcio, então é importante esse dom? A todo mundo. Deus quer um povo de sabedoria e de discernimento, porque é o discernimento dos Espíritos que nos ajuda a separar o que é de Deus do que não é de Deus, o que presta do que não presta. Esse é o dom mais precioso para as pessoas indecisas, porque a indecisão traz tristeza, a indecisão traz apatia, a indecisão traz amargura, traz angústia, porque você está vendo a vida passar e você não vive, porque você não consegue se decidir. E por que não se decide? Porque fica triste diante da falta de discernimento. Por que a pessoa indecisa não se decide? Porque ela já entendeu que toda escolha implica uma renúncia. Ao escolher uma coisa, ela teve que abandonar outras. E aí, se ela não sabe, mesmo que ela faça uma escolha boa, o coração dela dói pela dúvida: será que eu não deixei para trás a melhor decisão, a melhor escolha? É terrível isso. E até quando você vai escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim, não é tão difícil a escolha, não é? Porque pode ser que você viva as consequências duras de ter escolhido mal, mas na hora de escolher, você escolheu sabendo que era mal, porque era evidente que uma coisa era boa e a outra era ruim. Mas tem gente que escolhe coisa ruim sabendo que é ruim? Tem. Ninguém escolhe droga sabendo que é coisa boa, gente. Ninguém enche o rabo de cachaça acreditando que isso é coisa boa. Por que a pessoa faz isso? Mesmo sabendo que é destrutivo, mesmo sabendo que é ruim, porque ela acredita que ela vai colher ali um prazer, um benefício momentâneo, mas ela sabe, tanto sabe, que ela ensina diferente para os filhos. Meu pai sofreu muitos anos com alcoolismo, muitos anos. E o meu pai não deixava a gente beber. E muitas vezes ele usava, ao nos ensinar, aquela frase: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não é? Porque ele acreditava que dizer isso basta. Mas não basta. Porque os filhos não seguem o que você diz, eles seguem o seu exemplo e o que você faz. Mas você seguiu os passos da bebida do seu pai? Não segui, mas não por causa do conselho. Por causa do sofrimento, da condição que ele ficava quando bebia, das destruições que eu fui vendo na vida dele. Então, lá em casa, nem eu, nem as minhas irmãs fomos para o lado do álcool. E também nós vimos o que faz o fumo. E não fomos para o lado do fumo.
Entende? Então, escolher entre uma coisa que presta e uma que não presta, claramente assim, até é fácil, mesmo que você escolha ruim. Agora, o que é difícil? Difícil é quando você tem que escolher entre duas coisas boas, aquela que é a melhor. Eu fico aqui nessa cidade ou eu mudo com a minha família? Ficar pode ser bom, ir também pode. Eu vou fazer uma faculdade de Direito ou vou fazer uma faculdade de Engenharia? Uma coisa pode ser boa, a outra também. A coisa do momento agora são essas novas tecnologias. Vou cuidar das pessoas diretamente, num curso de saúde, né, uma faculdade de saúde, ou eu vou entrar para essa área das novas tecnologias, porque também através disso eu posso ajudar muita gente. São coisas boas. E você pode ter aptidão para as duas. E quando as duas coisas são boas e você tem aptidão para as duas, escolher entre uma e outra é muito difícil. Quem nos ajuda nesta hora? O Espírito Santo através do dom do discernimento. Ele é maravilhoso. Tanto que ali naquele livrinho, como também no livro Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, tem um capítulo no livro Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, mais ou menos o título é esse: quando eu já tentei de tudo e não sei mais o que fazer. Que muitos de nós chegamos a um momento assim na vida. A gente já fez de tudo que estava ao nosso alcance, a gente conversou com as pessoas, a gente já fez essas propostas, a gente já tentou essa alternativa, a gente já tentou a outra, a gente buscou recursos nos amigos, nos colegas, nos especialistas, a gente já fez de tudo e agora a gente não sabe mais o que fazer. Ainda resta uma opção e é a melhor de todas: recorrer a Deus em oração e aguardar até que o Senhor responda. E como tem muitas pessoas que têm dificuldade de ouvir a Deus, aí ali eu faço a proposta para situações mais fáceis, sabe? De você, entre duas coisas, você fazer um dia dirigido de discernimento sobre uma das opções e num outro dia fazer um dia inteirinho dirigido de discernimento sobre aquela outra opção. E no terceiro dia você vai ver como será clara para você a decisão. E nas questões mais complexas, é o mesmo caminho, mas leva um pouquinho mais de tempo. Dedicar uma semana para a primeira e uma outra semana para a segunda. Mas é de uma eficácia que você não imagina. Porque o Espírito Santo vem e o Espírito Santo responde. E olha o que Jesus diz, mesmo diante daquelas situações em que a gente nem pensa, porque está atordoado diante dos perigos. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis com os argumentos para vos defender, nem com o que dizer, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. O Espírito Santo nos ensina a viver em paz no meio das piores tribulações, gente. Por isso eu e você precisamos ser amigos do Espírito Santo. Porque ele é de verdade a liberdade dos filhos de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da liberdade. Sem o Espírito Santo você pode ter tudo e você não vai ser livre. A liberdade dos filhos de Deus vem pelo Espírito de Deus. Eu digo aqui, lhe dou um exemplo, né? Como nós teríamos paz, minha gente? Como teríamos paz se a gente não se importasse com o que os outros fazem e que não nos diz respeito? E você já viu como isso nos incomoda? O que os outros fazem e não nos diz respeito. Tem uma situação que eu achei divertida, que diz muito. Diz que o padre foi numa casa dessas, num jantar, né? Que o povo sempre convida o padre para ir lá, para abençoar a casa, para comer. E, em geral, não é só a família. Quando o padre vai, é um evento, né? Então, chama os vizinhos, chama os parentes, aqueles mais queridos. E aí o padre estava lá na casa, quando, de repente, eles serviram um vinho. E aí teve uma senhora que estava sentada à mesa e olhou para o padre com 2 olhos desse tamanho.
trouxeram bebida alcoólica para a mesa, onde estava o padre. Mas mais escandalizada ainda ela ficou quando o padre sorriu, pegou a garrafa pelo pescoço e já foi servindo. Ela não aguentou, ela virou e disse assim: padre, mas o senhor bebe? Aí ela disse sim, mas isso é um absurdo, isso é um contra-testemunho. Aí ele falou: mas por que, minha filha? Se eu só soubesse os malefícios do álcool, como isso faz mal para as pessoas, bebida alcoólica mata. Aí ele olhou bem para a cara dela e disse: a minha avó viveu até os 104 anos. A mulher olhou para ele e disse assim: e ela bebia? Ele falou: não, ela cuidava da própria vida. Sabe? Às vezes, tem gente que merece respostas assim. Agora, para você dar uma resposta assim, você precisa ser livre no Espírito, que nos ensina a cuidar da nossa própria vida, sabe? E nos ocupar das coisas que realmente fazem diferença, aquelas que são de verdade o que Deus manda com que nos ocupemos. Então, como pode ficar em paz por muito tempo uma pessoa que vive para se meter na vida alheia? Como é que essa pessoa pode ter paz? Como pode viver em paz uma pessoa que fica caçando ocasiões e colecionando fofocas? Porque normalmente as fofocas são coisas que inquietam os fofoqueiros. Porque se tivesse sossegado para eles, eles não fofocavam. E olha, eu já disse isso aqui uma vez no Sorrindo para a Vida, e eu digo de novo, porque essa é uma palavra de libertação importante para quem a ouve. São Francisco de Sales, ele dizia o seguinte, que quando existe fofoca, existem ali dois endemoniados. Na fofoca, o demônio está tomando posse da língua de quem fala e do ouvido de quem ouve. É grave, né? Dois endemoniados. E por que São Francisco de Sales, doutor da igreja, e um homem que tem história na Canção Nova? Por que ele tem história na Canção Nova? Porque Dom Bosco é salesiano por causa de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele dizia que todo aquele que fofoca, todo aquele que calunia, ele é assassino. Porque tem 3 tipos de vida que uma pessoa tem e 3 tipos de morte que ela pode viver. Então, a morte do corpo nos leva à morte física, não é? O pecado nos leva à morte da alma. Mas a fofoca tira a vida social da pessoa. Então, o fofoqueiro e o caluniador é um assassino de um dos tipos de vida que a pessoa tem. E nisso atua de uma maneira feroz o demônio. Você já percebeu que nos ambientes onde corre a murmuração, onde corre a fofoca, de forma assim, profunda e indiscriminada, você já percebeu que o clima muda? Que tem uma espécie de tensão, uma névoa no ar? Essa névoa, mesmo no silêncio, de onde vêm essas tensões? A opressão que habita esse tipo de coisa. Não há felicidade para quem vive sob essa dinâmica. Não há, gente. Pode ser onde for. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser numa comunidade religiosa. Porque os mundos são diferentes para as pessoas. Nessa vida há 2 mundos. O mundo de Cristo e o mundo das trevas. E não é pela plaquinha na porta da casa que você define esse mundo. Aqui eu sou católico, aqui eu sou de Deus, não é? Esse mundo, ele é definido pelas escolhas que você faz. Porque mesmo dentro da igreja, a gente pode viver na carne e a gente pode viver no espírito. E você vê facinho se a vida está sendo na carne ou se a vida está sendo no espírito. Como? Pelos frutos que mostra.
não é? Quais são os frutos que advêm dessa situação? Se é discórdia, calúnia, angústia, tristeza, ódio, divisão, está tudo relatado lá como frutos da carne. E quais são os frutos do Espírito? Onde quem impera é o Espírito de Deus, a paz, a harmonia, a alegria, o amor. E muitas vezes o que separa um desses mundos do outro é isso aqui, ó. O que se diz, porque assim como a palavra de Deus e a vida entra pelos ouvidos, pela palavra proclamada, a morte também entra muitas vezes pelas coisas que a gente escuta. Então um fofoqueiro não tem paz, né? Feliz a pessoa que tem coração bom, porque a pessoa de bom coração vai ter muita paz. Nunca deixe que as pessoas te convençam que ser bom é ser tolo. Não. Para uma pessoa ser boa, ela precisa ser forte. Para uma pessoa ser boa, ela precisa ser corajosa. Para uma pessoa ser boa, por vezes ela precisa ser cega. Cega para o mal, cega para a maldade, cega para a vingança. Não vou me envolver com isso. Não vou me envolver. Entende? Então, nunca deixe que as pessoas te convençam que você está sendo tolo porque você está sendo bom. Porque você está sendo bom, o Espírito de Deus está habitando em você. Porque você está sendo bom, o céu está contigo. Porque você está sendo bom, os anjos de Deus acampam à sua volta. Porque você é filho do seu Pai do céu, que é bom para com todos, com bons e com maus, com justos e injustos. Se cumpre na sua vida aquela palavra de Deus. Ainda que caiam 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, não serás atingido. Por quê? Porque você tem Deus. Então não deixe que te confundam você, dizendo que a sua bondade é expressão de ingenuidade e tolice. Não, a sua bondade é a expressão de um coração de criança, daquele que Jesus disse que entra no céu, não é? Então, qual é a primeira recompensa da sua bondade? Paz. Quem é bom vai ter muita paz. O que mais ajudou os santos a serem santos foi ir matando esses desejos perniciosos e se libertarem dos outros para cuidarem de si mesmos. Isso daí, olha, gente, isso daqui é o começo do céu. E a preocupação com a vida alheia é o começo do inferno. Porque você já viu como sofre uma pessoa que se compara? Como sofre uma pessoa que vive para julgar os outros? Eu tomei a decisão na minha vida de lutar contra esses julgamentos dentro de mim. Não é? Por que você tem que lutar? Porque é que nem um cavalo louco. Se você soltar as rédeas, os seus desejos, seus pensamentos, seus sentimentos te levam onde eles querem, não onde você deve ir. Então, para você não viver para julgar os outros, é uma decisão que você precisa tomar todos os dias. E às vezes até diante de evidências, você pedir ao Senhor, Senhor, é uma evidência, mas os olhos da gente nos enganam, os nossos ouvidos nos enganam. Então, mesmo diante disso, com a clareza que eu estou tendo, com a certeza que eu estou tendo, que as minhas decisões nunca sejam pautadas na maldade. Porque as piores pessoas, as que mais fazem os males, são aquelas que têm certezas de que estão certas. Você pode dar uma olhadinha. Como muitas vezes a gente tem gente ressentida dentro da igreja, porque a pessoa ela chega para dar um bom conselho para você, até para te cuidar. Olha, estou dando esse conselho aqui para você, porque eu me preocupo com você, eu me preocupo com a sua imagem, eu me preocupo com você que está aqui dentro da nossa comunidade, da nossa paróquia e tudo mais. Se você não atende ao que essa pessoa disse, tudo que ela te avisou que os outros iam fazer contra você, ela faz. Porque se sente ferida em não ser acolhida naquilo que ela achou que era um discernimento dela, que ela estava certo. E olha, para você demover uma pessoa dessa, das suas más intenções, é muito duro. Que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça com você. Que o nosso discernimento seja sempre aberto ao Espírito Santo. Quantas vezes na vida eu tinha certeza que estava certo e eu errei? E você?
Vários. Também aconteceu com você? Que você tinha certeza que você estava certo. E lá na frente você põe a mão na cabeça e diz: Jesus, eu me enganei. Tudo apontava numa direção. Não, não é que tudo apontava numa direção, gente. É que a nossa mente ela é treinada para recolher evidências daquilo que a gente já se convenceu. Se eu me convencer que a Patrícia não presta, eu não consigo ver qualidades nela. Eu só vou conseguir ver nela aquilo que eu já decidi acreditar. E a mente busca isso e encontra. Tudo que você procura, você encontra. Não é o que diz a palavra? Se você procurar o mal no ser humano, você vai achar. Mas se você procurar a bondade, você também vai achar. O que é que você está procurando nas pessoas? Porque isso que você está procurando, você vai achar. Só que dependendo do que você vai achar, o que você encontrar, você vai trazer para dentro de você. Toma cuidado para não trazer inferno para dentro de você. Sabe? Sorrindo para a Vida é um programa que dá uma palavra para gente boa, para direcionar a nossa vida. Mas às vezes a gente tem que tocar em temas assim duros, porque o Sorrindo para a Vida não é um programa de consolo barato. Não é um programa de palavra motivacional. Autoajuda. De autoajuda, entende? Ele é um programa para poder fazer diferença na sua vida. Por que esses livros de autoajuda, e quando eu estou falando autoajuda, são essas autoajuda interior, mística, esotérica, né? E não autoajuda tipo assim, faça você mesmo, consertar a sua casa. É um livro de autoajuda, mas no outro aspecto, né? Esse de autoajuda que mexe com os nossos sentimentos, pensando, por que eles fazem tanto sucesso? Porque eles não mexem com aquilo que é fundamental, o abandono de uma vida errada. Um dia eu peguei um desses autores, não vou falar o nome dele para não ficar fazendo propaganda do que não presta, tá bom? Mas eu peguei um desses autores mais famosos, mais conhecidos, rezei antes, porque eu tinha certeza da carga de malignidade que estava naquele livro, mas eu falei: Senhor, eu preciso ler, para o bem das pessoas que tantas vezes eu instruo. E fui ver como é que pode ter tanto êxito e sucesso, uma coisa que nitidamente a gente vê que é má. Eu peguei do início ao fim, o livro não tem nada que constrói, não ajuda em nada. Do jeito que você pega o livro, você termina. Mas então ele não é tão ruim assim. É, meu filho, porque ele te engana que você está vivendo uma espiritualidade. E ensina você a buscar em si mesmo aquilo que só em Deus você pode encontrar. Então você se dispensa de uma vida entregue a quem poderia te salvar, porque você se contenta com uma vida de uma espiritualidade falsa e vazia que nunca vai te alimentar, e você ainda acha que você é uma pessoa religiosa. É o cosmos, é o universo, é a energia. Energia. A pessoa é capaz de trocar Deus pela energia. Márcio, tudo nesse mundo é energia. É óbvio que é energia. Nunca um cristão negou uma coisa dessa. Nunca a fé católica negou uma coisa dessa. Mas não quer dizer que essa energia se criou a si mesma. Entendeu? E aí você vê, qual que era a questão ali? Não transforma a pessoa. Então às vezes a gente precisa tocar em assuntos que até doem, incomodam. Sorrindo para a Vida é um desafio. Você ouviu Sorrindo para a Vida, você tem que ter coragem, ainda mais se tiver alguém perto de você. Porque quando a gente menos espera, pega bem na nossa ferida e o que está sentado do nosso lado olha para a gente. Tipo assim, viu? Tomou? E se for, entendeu? Se for a esposa, ainda dá uma cutucadinha. É. Ei, tá vendo? Ó, exatamente, Inácio. Quantas vezes marido era revoltado, não gostava de ouvir o programa, mas a esposa punha lá para ele ouvir, obrigava a casa inteira a escutar. Ele revoltado, passando um dia, de repente você fala uma coisa que serve para ela, aí ele para. Aí ele senta, ele fala: agora eu quero ouvir. Não é? E acontece, a gente tem que ter coragem para isso. Mas voltar aqui nesse assunto, porque ele é importante. A gente perde muito tempo emaranhados nestes maus costumes e perseguindo coisas tão passageiras. A minha escolha é outra. Eu não tenho tempo, não tenho disposição para envolver a minha vida em luta contra pessoas. Não tenho, sabe? O meu coração, os meus irmãos que convivem aqui comigo sabem,
ele sempre esteve destinado para a pregação, para a palavra de Deus, para a evangelização das pessoas. Por isso, sou capaz de morrer, mas para disputar espaço, para poder lutar com você. São João Bosco, ele dizia o seguinte: uma vez ele comprou uma tipografia, uma máquina dessas de imprimir, e dois dos meninos que ele trazia lá, que fazia parte da congregação, quase se mataram por causa desse negócio. Um dia ele chegou lá e vendeu aquilo. A tipografia se perdeu, até se desacelerou no processo do trabalho, porque ele não era capaz de admitir que isso fosse maior, né? A vida em comum, a vida fraterna, o bem entre os irmãos fosse maior do que qualquer anseio, do que qualquer ambição, ainda que fosse por uma questão de evangelização. Nosso coração tem que estar disposto para as coisas do céu e entender quais são os frutos das escolhas que nós estamos fazendo. Se as suas escolhas estão te gerando paz, parabéns para você, porque você está no Espírito. Mas se as suas escolhas estão levantando dentro de você um questionamento, se as suas escolhas estão trazendo para você um e se as suas escolhas estiverem colocando você numa condição de angústia e de tristeza, se as suas escolhas trazem para você uma situação indigesta, um peso, meu filho, procure o Senhor, põe o seu coração aos pés dele, para que a sua vida não se perca nessas coisas passageiras e nessas lutas que só roubam as nossas forças, não constroem nada. Outro problema, sabe qual é? É que nós não cortamos o mal pela raiz. Não cortamos o mal pela raiz, ao mesmo tempo em que nós não agarramos com força esse desejo de crescer na nossa espiritualidade. A gente tem que cortar esses males pela raiz, porque não tem como crescer essas duas plantas dentro de nós. Se crescer a planta ruim, ela mata a planta boa. Se crescer a planta boa, ela mata a planta ruim. Então, qual é a nossa decisão? Em Cristo, de cortar o mal pela raiz e crescer na nossa espiritualidade. Quando nós não fazemos isso, nós ficamos frouxos, nós ficamos preguiçosos, frios. Então, eu vou dar aqui um retrato para a gente ver. Não é? Esse é um julgamento não das intenções, mas dos frutos. Quando uma pessoa, na vida dela, não corta o mal pela raiz e não cresce na sua espiritualidade verdadeira, não é? Porque você pode maquiar e apresentar espiritualidade que você não tem. Você pode ter ares de santo sem ser santo, não é? Quais são os frutos que você encontra na pessoa? Ela é frouxa, não se decide por nada, você não pode contar com ela, tem duas palavras, situação aperta, ela muda conforme o vento, preguiçosa. Quando você quer mover a pessoa, mesmo que seja em direção ao melhor projeto do mundo, é melhor você puxar uma carreta do que você conseguir arrastar a pessoa nessa direção. Preguiçosa e fria. E fria. Nós que somos de Cristo, nós não temos um coração frio, porque arde em nós o Espírito Santo de Deus. Aonde você vê frieza, indiferença, desprezo, você pode rezar pela pessoa, porque está se extinguindo dentro dela a chama do Espírito. Você concorda com o que eu estou dizendo? Nós precisamos fazer o nosso discernimento da nossa vida à luz do Espírito. Então, a nossa dificuldade com as coisas de Deus é que o pecado está vivo em nós. O homem velho continua segurando as nossas pernas, então nós não avançamos. O que é que impede a gente de experimentar o poder do Espírito Santo que a tudo transforma? O que é que nos impede? É que não estamos ainda livres dessas amarras, apegos, desejos mundanos, inclinações pecaminosas, e muitas vezes nós não nos esforçamos pela santidade. Minha vida de oração precisa me levar à santidade, senão eu estou rezando errado. Minha vida de oração tem que fazer de mim uma pessoa melhor.
Porque senão basta uma aprovaçãozinha, uma decepção, uma tristeza, e a gente se deixa abater e vamos nos consolar naquilo que é errado, na gula, no sexo, na vingança. Que assim não seja conosco. Põe a sua mão sobre o seu coração um pouquinho, feche os seus olhos. Se a gente se esforçasse, se nós lutássemos para valer, a gente veria infalivelmente o auxílio do Senhor descer sobre nós. Porque Deus socorre os que lutam e esperam na sua graça. O Senhor deixa-os lutar para que tenham oportunidade de vencer. Se nos contentarmos em rezar só para cumprir preceito, meus irmãos, nós vamos esfriar. Corte o mal pela raiz, arranque os vícios, rompa com o pecado. E você terá uma paz e uma força invencíveis. Senhor, eu creio nesta palavra. Senhor, eu tomo posse desta palavra. A confiança de que o Teu Espírito, Senhor, assiste aqueles que estão contigo. Que o Teu Espírito Santo não abandona aqueles que Tu amas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, socorre todos aqueles que o amam, que o invocam e que nele esperam. Senhor, conta-me entre estes que precisam estar cheios do Espírito e que querem estar cheios do Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. A imagem assim, que o Senhor me trazia quando Márcia ia pregando, era, sabe, como se a pessoa desse uma respirada funda assim, Márcia. Quando você está sufocado e respira fundo e parece que fazia muito tempo que você não respirava direito, né? É a libertação que o Senhor foi fazendo na vida de muitas pessoas, sabe? Através dessa palavra. Pessoas que estavam vivendo a vida dos outros, que só se preocupavam com aquilo que os outros faziam. Mas diante da palavra foi havendo uma libertação na vida da pessoa mesmo. E ela percebeu quanto isso estava fazendo mal para ela, viver desta forma. São várias pessoas. Então peça ao Senhor mesmo esta graça agora, nesta hora, de cheios do Espírito Santo, retomar para si uma vida nova, libertos da tentação. O Márcio ia falando também, eu ia me lembrando de uma reportagem que ia passando numa situação, numa praia linda, linda, as pessoas todas ali brincando na praia, mas de repente saiu um esgoto escuro em direção ao mar, e as pessoas que estavam ali brincando, usufruindo daquela beleza, elas se afastavam daquela podridão. É assim que acontece com a vida do murmurador, né? Da pessoa que fala mal. Quem gosta da beleza, quem vive em Deus, quer ficar distante. Então peça a Deus esta graça mesmo, esta purificação na sua vida. Que o Senhor nos purifique nesta manhã, nos encha desta graça de Deus. Vá orando no Espírito. Se você ora desta forma, ore. Para que o Espírito Santo venha infundido sobre você os dons, a graça de Deus e de uma forma especial o dom do discernimento no Espírito Santo. Nós pedimos mesmo, Senhor. Batiza com o Teu Espírito Santo as pessoas que estão nos acompanhando agora pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Derrama sobre elas a graça do Espírito Santo, infunde os Teus dons, Senhor Jesus, e de uma maneira especial esse dom, Senhor, do discernimento do Espírito. A libertação na vida de pessoas que vivem isoladas. Você vive isolada, minha irmã, portanto se envolver com fofocas, em falar e querer cuidar da vida dos outros. O Senhor hoje está libertando pessoas que vivem um verdadeiro amargor, um azedume. São pessoas azedas. E isso foi fazendo com que você se isolasse. Você vive mesmo uma vida de isolamento, mas foi você que causou tudo isso. E como o Inácio foi revelando, Deus está libertando você através dessa palavra, da proclamação desta palavra. Foi direto ao seu coração. E o sangue de Jesus agora envolve você, a sua mente, que estava viciada em fofocar, em falar da vida das pessoas. Porque você dizia, como eu não sou realizado,
eu não sou realizada, eu também não vou deixar as pessoas serem felizes. E a felicidade dos outros causava até mesmo tristeza ao seu interior. Mas hoje o Senhor olha a misericórdia dele na sua vida, libertando você, para que você possa dizer, como o Márcio hoje nos sugeriu, ser amigo do Espírito Santo. Peça essa graça agora. Eu quero ser amiga do Espírito Santo. Diga você, homem, eu quero ser amigo do Espírito Santo. Eu quero ser amigo do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo me conduza, que o Espírito Santo me inspire. Inspire o que eu devo falar, o que eu devo pensar, as decisões que eu devo tomar. E vá pedindo mesmo, dai-me, Senhor, o dom do discernimento dos Espíritos, o dom Senhor, do discernimento dos Espíritos. Em todos os meus relacionamentos. Em todos os meus dentro de casa. Dentro de no casa. meu trabalho. No meu trabalho. Por onde eu passar, Senhor. Por onde eu passar. Eu preciso deste dom. Eu preciso deste dom. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Com teu Espírito, vá pedindo, cantando. E minha alma reviverá. Oh, enche-me, enche-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. E a imagem era de pessoas mesmo, como que vomitando. Me desculpe, mas essa é a imagem que Deus me dá. Vomitando. Como acontece até mesmo em alguns momentos de libertação. Né? Quem está no Ministério de Libertação sabe disso, de pessoas que começam ali a soltar aquilo de ruim que estava dentro dela. Mas é sinal de uma libertação espiritual. Amém. E a imagem é de pessoas mesmo vomitando tudo de ruim que estava dentro de você. Espíritos malignos que, através de brechas que você deu, foram entrando na sua vida e foram controlando e dominando você. Mas essa imagem do vômito é uma verdadeira libertação espiritual que Deus está realizando na sua vida neste momento. Até mesmo tem pessoas que estão sentindo essa sensação de enjoo neste momento. Né? Talvez você não vomite, tomara que não, mas espiritualmente é isso que Deus realizou na sua vida neste momento. Pelo poder do sangue de Jesus, que nos purifica, que nos liberta. O Senhor está libertando pessoas de espíritos malignos, espírito de fofoca, espírito que prendia, que escravizava você, meu irmão, minha irmã. Glórias e louvores a Ti, Senhor, por esta libertação que o Senhor está realizando. A imagem que me vem, Patrícia, é de uma pessoa que está chorando e vomitando, como você narrou. A libertação chegou para você, Glórias a Ti, minha querida. Vai ser uma nova vida a partir de agora para você. Porque esse choro é a alma sendo lavada e esse vômito foi todo o mal que entrou na sua vida e em você, até por coisas que te deram para você beber, para você comer. Contaminadas. Era para o seu mal. Mas não somente fez mal para você, mas começou a gerar mal a partir de você para os outros, e Jesus te libertou nesse momento. Você está liberta, então diga glória a Deus, porque eu estou liberta, o Senhor me libertou. Obrigada, Senhor. Se lave e sorria, porque hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Eu quero proclamar também a imagem era de uma ferida na boca de uma pessoa. Quando o Márcio ia proclamando essa libertação, é a graça de Deus também alcançando você. Você vai contemplar esse milagre, dessa ferida que não sara na sua boca, como um câncer. Mas você vai perceber a cura
durante esses dias, essa ferida vai regredir e ela vai desaparecer, em nome de Jesus, mas por causa do perdão que entrou e invadiu a sua alma. Louvado seja o Senhor Jesus, bendito seja. E quando Deus retira espíritos malignos, nós sabemos que o Espírito Santo precisa vir, tomar posse e envolver. Eu peço que o Inácio cante novamente, você canta com toda a força da sua alma, pedindo: enche-me, Espírito, nesta manhã. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Me permita proclamar aqui esta palavra sobre você. É palavra de Deus, que está em Levítico, capítulo 26. Quebrei as cadeias do vosso jugo e vos fiz andar com a cabeça erguida. Amém. Eu proclamo esta palavra de libertação sobre todos aqueles que estão orando conosco neste momento. E peço a Deus que esta palavra caia sobre a comunidade Canção Nova, sobre as paróquias, sobre tantas comunidades que nos acompanham. Quebrei as cadeias do vosso jugo e vos fiz andar com a cabeça erguida. E diz aqui, esse capítulo, inclusive, eu recomendo para você que já tem aí o seu livro Itinerário Quaresmal do nosso ano de 2026. Esse é o livro, meus irmãos, que será uma grande libertação para todos nós. Se você não tem, tenha-o. Se esforce, invista em você mesmo, na sua vida com Deus, porque esse livro vai ser uma libertação para você. E diz aqui, ó: o Senhor queria que soubessem que a graça de Deus não se limita a perdoar os pecados, mas é poder divino que corta as correntes antigas, que quebra os jugos velhos e concede a capacidade de olhar a vida de frente com a cabeça erguida. No processo de libertação, Deus torna o homem capaz de romper com o pecado, porque transforma o íntimo de seu ser pecador, derrama sobre ele o seu espírito e muda seu coração de pedra, enrijecido pelos vícios, em um coração novo, a fim de que ele saiba escolher entre o bem e o mal e passe a ter uma vida boa. Que Deus te abençoe, tá bom? Amém. É o livro Na Presença do Deus Vivo, na página 123, se eu não me engano, que eu acabei de ler para você. Já adquira o seu, né? loja.cançãonova.com. Família Canção Nova, a gente quer trazer as notícias do Projeto Dai-me Almas para você ficar bem atualizado e unido à Canção Nova. Hoje estamos com 46% do Projeto Dai-me Almas. Graças a Deus. Subimos 4%, faltam aí 54%. Temos 11 dias úteis, né? Hoje é dia 15, estamos na metade do mês, mas dias úteis, né, para você nos ajudar são 11, tá bom? Meta de 4,9%. Você sabe, lá no site clube.cançãonova.com tem todas as formas de você nos ajudar. Contas bancárias, né? Muitas pessoas perguntam, tem conta para a gente poder ajudar, depositar? Tem sim, vai lá, clube.cançãonova.com. Mas uma maneira que a gente gosta muito de lembrar e recordar você, que é mais rápida, mais eficaz, chega na hora aqui para a gente, é o Pix, tá? pix.doação@cançãonova.com. Um programa como esse, não é verdade, faz ou não faz a diferença na vida de uma pessoa? A gente está falando de uma, mas hoje eu tenho certeza, e você também, Deus alcançou muitas pessoas, não é?
Esse é apenas um dos programas da TV Canção Nova. Nós temos também a rádio, nós temos aí o nosso streaming, né? O CN Plus, nós temos tantos meios que a Canção Nova evangeliza. Quantas almas são alcançadas por dia? Nós não podemos calcular. Qual é o valor de uma alma? Não tem como calcular o valor de uma alma. Então, aquilo que a gente pode, a gente deve fazer em prol do projeto Dai-me Almas, que é o que mantém toda a Canção Nova, o sistema Canção Nova no ar evangelizando. Então, nos ajude hoje, né, Maria Renata? Não deixe para depois. É agora, minha gente. Você pode pegar o seu celular, né? Abre o aplicativo do seu banco, entra lá, Pix, e aí você põe a chave pix.doação@cançãonova.com. O valor é você que estipula. Tem aqui, por exemplo, a Márcia Lins, ela manda o comprovante de R$ 20,73. Quanto? R$ 20,73. Isso Até os mostra. 73 centavos são importantes. Muito. Exatamente, é o que você puder. Você pensa assim, mas eu só tenho 50 centavos na minha conta. É o que Deus toca no seu coração, manda, né? Eu tenho R$ 401, eu posso mandar? Manda, porque é aí que está. Claro, nós estamos no mundo e precisamos de dinheiro para os meios da evangelização acontecer. Mas é algo sobrenatural. Aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, seria impossível alimentar aquela multidão, lembra? Na palavra? Mas o menino deu de coração. E aí o milagre veio. Então, se você tem 5 pães e 2 peixinhos, se você tem 73 centavos para evangelizar milhões de pessoas, mande. E Jesus vai fazer a multiplicação, um milagre. Isso já acontece há mais de 40 anos, tá? Por favor, nós pedimos a sua ajuda. Obrigado, você que já enviou, tá bom? Estamos à sua disposição e vamos juntos evangelizando. Verdade. Quero agradecer a todos que participaram aí no Instagram, eu tenho certeza muita que gente participou, não deu tempo da gente trazer o testemunho, porque nós investimos na oração. Isso. Foi muito bom, ter Deus, rezado. Né? Virão testemunhos desse momento. Com certeza. Assim Mas obrigado você que mandou a sua participação, está aqui guardadinho, no momento oportuno a gente traz, tá bom? Tanto pelo e-mail como pelo Instagram. Que Deus abençoe. Obrigada, Maria Renata, viu, hoje por sua presença aqui. Estamos juntas. Márcia, obrigada. Patrícia, sou eu quem agradece. Meus irmãos queridos, eu recomendo para você vivamente esse livro aqui, olha. Eu tive o privilégio de escrevê-lo, foram 7 meses, rezando por você que vai fazê-lo, escrevendo em oração, porque a única coisa que eu pensava é, a palavra de Deus tem muita gente para libertar. Tem muita gente que está sofrendo inutilmente e que precisa de uma direção que os libertará. Esse livro e essa quaresma vão mudar a sua vida. Pode confiar. Então entra lá em loja.cançãonova.com, adquira o seu. Esse dinheiro não vem para mim. Todos os direitos autorais dos livros que eu escrevi aqui, eu cedi tudo para a Canção Nova. Então eu divulgo porque eu sei que o Evangelho transforma vidas e vai transformar a sua. Loja.cançãonova.com, o livro é Na Presença do Deus Vivo. Amém. Obrigada. Olha lá, divulgando aí para você na tela, viu? Inácio, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Foi muito bom, gente. Foi sempre bom. Sempre bom. Sá. E até amanhã. Você é uma bênção. Vamos terminar cantando. Um bom dia para você, uma ótima semana. Deus abençoe. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus.